Jesus, ele fez a sua obra redentora. Ele operou, como diz o apóstolo João, 7 sinais poderosos durante o seu ministério. Ministério esse narrado por João. Ele não narrou muitos sinais, muitos milagres. Não, ele só narrou apenas 7. De todos os livros das Sagradas Escrituras, João é o único que faz uma redução drástica nos eventos que Jesus faz, que Jesus realiza. Esses eventos são precisamente 7 sinais, e dentro desses 7 sinais tem 7 declarações a respeito do próprio Cristo, que como ele se declara. E João gosta de trabalhar com esse número 7, porque o número 7 é simbólico e ele compreende como se fosse a totalidade de todas as coisas. Ou seja, se eu posso passar apenas 7 são suficientes para que a gente tenha um entendimento completo do que eu quero falar, do que Deus é. As 7 declarações de Jesus são suficientes para nós entendermos e crermos quem Ele é. E João, ele vai narrar o final desse ministério, ou da vida de Jesus, logo após a sua ressurreição. Ele vai traçar a respeito da credulidade e da incredulidade da igreja. E todos os evangelhos como um todo, eles vão não entender a respeito da morte de Jesus, muito menos da sua ressurreição. Por isso fica uma lacuna muito grande no coração das pessoas. De fato, Jesus ressuscitou, Jesus não ressuscitou. Mas a dor e o sentimento que eles têm de terem visto Cristo crucificado, dilacerado, como o próprio profeta diz que nós não conseguíamos ver beleza nenhuma, ele estava tão desfigurado que nós não conseguíamos compreender. Não conseguimos nem olhar na sua face, tamanha é a desfiguração do completo corpo de Cristo, quando ele passa pela tortura da morte e da sua crucificação. Mas agora, 3 dias se passaram, Jesus ressuscita dos mortos, e a Bíblia diz que nesse capítulo 20 que João narra, ele narra um exemplo claro de 4 pessoas que estão aparecendo nesse evangelho. A primeira a aparecer é Maria Madalena. A Bíblia diz que João narra que ela foi a primeira a ir ao sepulcro. E quando ela chega no sepulcro, o sepulcro está aberto. Não tem ninguém lá. Tudo que ela vê são lençóis que envolviam, no caso que a gente chama de as mortalhas de Cristo. De um lado estavam as mortalhas que vestiam o corpo de Cristo, e do outro lado um lençol que cobria apenas o seu rosto ou a sua cabeça, do outro lado onde puseram o corpo de Jesus. Tudo muito bem dobrado, tudo bem tranquilo, tudo bem muito ajeitado, como se uma camareira fosse até lá e arrumasse os lençóis de Jesus, tanto do corpo dele quanto da sua cabeça. Maria olha para aquilo, ela não entende aquilo e ela pensa que o corpo de Jesus fora roubado. Ela volta onde os discípulos estavam reunidos naquela casa e ela conta para eles. Então surgem mais 2 pessoas, agora é Pedro e João. João é muito mais rápido e sai correndo e avança e chega no sepulcro, mas não entra. Ele abaixa, olha o sepulcro vazio e a Bíblia diz que ele acredita. Logo em seguida, Pedro também vindo correndo, mas vem um pouco mais atrás, adentra no sepulcro, olha as mesmas coisas que Maria Madalena viu, os lençóis de Jesus de um lado e o lençol que estava envolvido, o seu rosto do outro. Ele olha aquilo, fica perplexo com aquilo, mas ele não entende o que acontece. Logo em seguida, João entra no sepulcro e ao entrar no sepulcro, vê a mesma situação, mas no fundo do seu coração disse: ele ressuscitou. A Bíblia diz que ele creu exatamente naquilo. Ele não viu Jesus, ele não ouviu Jesus, ele só viu, disse: isso não é a cena de um crime, de um roubo, porque se fossem para roubar o corpo de Jesus, eles levariam o corpo junto com todos os seus vestimentos, ou vestes, todos os panos que envolveram o corpo de Jesus, e foram 30 quilos de óleo, de especiarias que, vamos supor, ungiram o corpo de Jesus, e todo aquele lençol e todas aquelas vestes envolvidas no corpo de Jesus estavam literalmente dobradas e guardadas de um lado e de outro. Isso não é uma cena de um crime, é cena de uma ressurreição, que eu não entendo como não aconteceu, mas eu acredito.
Os dois, o que acontece? Os dois saem do sepulcro e voltam. Maria Madalena, ela retorna de novo para o sepulcro. Ela ainda assim não consegue acreditar e não sabe do que aconteceu, ainda continua imaginando, roubaram o corpo de Jesus. Ela chega, agora dessa vez ela entra no sepulcro, e quando ela entra, ela encontra 2 homens. E a Bíblia diz que 2 anjos eram, mas ela em si, a si própria, ela não consegue reconhecer que é um anjo, mas ela reconhece que eram 2 homens. E os homens disseram: por que choras, mulher? E Maria Madalena, ela diz: porque roubaram o corpo do meu Senhor e não sei onde o puseram. Logo em seguida, Jesus aparece atrás dela e pergunta: mulher, a mesma frase, por que você chora? A quem você está procurando? Ela se vira e quando ela olha Jesus, ela nem reconhece que é Jesus. Então ela diz uma coisa, ela pensa que é um trabalhador, um jardineiro cuidando daquele jardim, porque o túmulo onde Jesus estava era um jardim. Então ela vira para este homem, que imaginando ela que esse homem era um jardineiro, ela diz: Senhor, se foi o Senhor que pegou o corpo dele, me diga onde tu colocaste, que eu vou pegá-lo para mim. E aí Jesus ele diz: Maria. E a Bíblia diz claramente que Maria reconhece a voz do seu Senhor e diz: Jesus, o Rabuni, mestre, é o Senhor. Nessa primeira parte desses relacionamentos que João está travando, ele está tratando de credulidade e incredulidade. Ele está tratando de sinais e de que as pessoas veem certos sinais e ainda assim não conseguem acreditar. Outras pessoas veem um mesmo sinal e conseguem acreditar. Algumas pessoas, mesmo não acreditando nos sinais, permanecem até terem uma explicação exata e clara. Maria Madalena é um caso bem específico nas Sagradas Escrituras, porque muito não se fala dela, mas existem muitas histórias a respeito de Maria Madalena que a Bíblia não narra. Porém, tem uma história especial que só a Bíblia pontua a respeito dela, que é no livro de Lucas, que vai contar que Maria Madalena foi verdadeiramente uma mulher possuída por 7 espíritos de demônio e foi liberta por Jesus, e daquele dia em diante ela passa a seguir e a servir a Cristo. Daquele dia em diante ela nunca mais larga Cristo. Ela sabe o que aconteceu no seu interior e a sua libertação foi tão profunda que ela dedica a sua vida completamente a Cristo. E ela nunca vai descansar até que ela veja claramente onde está Jesus. Então ela foi a esse sepulcro e ela permanecia naquele lugar, mesmo não sabendo, ela achando que o corpo havia sido retirado, havia sido roubado, pois ela não tinha visto. Ela ainda assim permanecia no mesmo lugar, pensando o que vai acontecer, alguma explicação tem que vir. E aqui, amados, existe um ponto nas nossas vidas que a gente tem que os sinais já não é suficiente. Um ponto na nossa vida em que Deus tem que abrir nossos olhos de fato para a gente sair de uma posição de morte para uma posição de vida. E é esse ponto que Maria está. Ela não entende das coisas, ela viu os sinais, mas ainda assim não consegue acreditar, e tem uma outra explicação que entra no coração dela, mas ela ainda assim não tem paz. Então ela espera até que ela ouve a voz do Senhor, e quando ela vira e ouve e vê o Cristo, ela não reconhece o Cristo. Sabe por quê? Porque o Cristo que ela tinha visto era um Cristo desfigurado. Como em 3 dias um corpo de um homem estaria totalmente perfeito, bom, perfeito. Ela não conseguiu, porque a tragédia da cruz, o drama da cruz, o trauma da cruz, que ela viu na sua própria face, olhando diante da cruz, ela estava lá, ela viu cada etapa, cada cena, e ela viu que aquele seu Senhor estava totalmente desfigurado. 3 dias depois, ela vê ele perfeito, e ela diz: não é ele, eu quero ver aquele homem destruído, eu quero ver aquele homem desfigurado, eu quero ver aquele homem que foi maltratado, eu quero ver ele é aquele, não é esse. Mas quando ela ouve a voz do Senhor, ela disse:
Mestre, és tu, Raboni, é o Senhor, porque o teu corpo não é mais como aquele, ferido, machucado, mas a tua voz continua sendo a mesma. E aqui é o grande mistério de João, como ele trabalha isso. Ele vai nos mostrar exatamente que não são os nossos olhos que são capazes de ver verdadeiramente nem um Cristo crucificado, nem um Cristo ressurreto, mas a nossa audição será capaz de entender quem é esse Cristo, o crucificado e o ressurreto. Quando Deus abre nossos ouvidos para ouvir a sua voz, e só Ele tem a voz daquele que é o bom pastor, que chega ao nosso coração e fala a nossa alma e sabe exatamente o nosso nome, naquele dia a gente entende que Deus conhece a nossa profundeza, Ele conhece tudo de nós, e nós então reconhecemos que fomos criados por Ele, e fomos salvos por Ele, e que só Ele sabe quem somos de fato e de verdade. Esse é o primeiro ponto em que a gente tem esse relato de Maria Madalena, uma mulher que é descaracterizada como uma testemunha ocular, como uma testemunha de fato, mas Cristo, Ele conhece e traz ela como uma primeira testemunha da sua ressurreição. Isso acontece logo no início da madrugada. A Bíblia declara que a história de o corpo de Jesus ter sido roubado, e roubado pelos seus discípulos, uma mentira que os sacerdotes fizeram, levou a uma perseguição naquele mesmo dia à procura de todos os apóstolos, de todos os discípulos de Jesus, para os prenderem, e açoitarem, e levarem, quem sabe, à morte. Então os discípulos se fecharam nessa casa, trancaram portas e janelas, e permaneceram aquele dia todo. A única vez que eles saíram foram naquela madrugada, que foram até o túmulo e voltaram, e lá eles permaneceram trancados naquela casa. E aqui é interessante, porque a única que tinha paz naquela casa era Maria Madalena, porque ela ouviu de Jesus e disse: vai e fala com meus irmãos, que eu vou encontrar com eles na Galileia. Eles ouviram a resposta de Maria Madalena, mas eles entenderam que ela, como se estivesse fora de si, aqueles demônios que aprisionaram a vida dela, talvez tenham voltado de novo e está perturbando essa mulher. Mas fato é que ninguém acreditou, mas Maria Madalena não se importava mais de não acreditarem. Ela sabia que no seu coração ela ouviu a voz e ela viu o Senhor, e isso bastava para ela. Ela agora tinha paz, enquanto os discípulos estavam morrendo de medo. Nem o próprio João tinha tanta força para declarar que Jesus havia ressuscitado. Ele ficou no seu próprio coração. Porém, aquele dia foi avançando, e o dia da perseguição cada vez mais feroz, e os discípulos guardados na sua casinha, fechados. A Bíblia diz que alguns dos discípulos, por causa dessa perseguição, saíram da cidade de Jerusalém. E quando eles saíram, Lucas registra que dois discípulos de Jesus, estavam saindo da cidade, a caminho de Emaús, quando Jesus ele anda entre eles, para e conversa com eles. Na virada do dia já, a Bíblia declara que estava para escurecer, eles disseram: vamos ficar por aqui nessa cidade, o Senhor conversa mais conosco. A Bíblia declara que esses mesmos dois discípulos viram Cristo, mas não conseguiram reconhecer. E por que não conseguiram reconhecer? Porque Jesus estava diferente, não está mais maltratado, não está dilacerado. Mas uma coisa eu achava estranha, porque à medida que Jesus andava com eles, falava a respeito da ressurreição e de como as Escrituras deveriam se cumprir na vida do Messias, na vida do Cristo, que era necessário que tudo que estava profetizado deveria se cumprir, e que Ele, o Cristo, deveria morrer e ressuscitar no terceiro dia, e assim cumprir e trazer salvação a todos os homens. Os discípulos ouviam isso, e eles até mesmo foram repreendidos por Jesus naquele caminhar, naquele pequeno momento. E eles ainda assim não ficaram entristecidos, embora a palavra de exortação de Cristo fosse tão grande. Como vocês são duros e tardos de coração para entender tudo aquilo que estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Então esses dois discípulos chegaram, sentaram, convidaram Jesus, que eles ainda não sabiam, apenas um estranho, para sentar e ficar com eles. Jesus prontamente senta e fica com eles, e a Bíblia declara que no partir do pão, Jesus dá graças e parte o pão, e quando parte o pão, os seus olhos se abrem e veem, é Jesus. A gente tem que entender que Deus tem uma forma muito grande, maravilhosa para tratar dos nossos corações.
Com Maria Madalena, ele teve que falar o seu nome. Com esses dois homens que estavam caminhando com ele não precisou falar, ele falou das Escrituras Sagradas, e a Bíblia diz que quando Jesus se revelou no partir do pão, na comunhão, porque agora ele está partindo o pão, o mesmo pão que destinava-se exatamente a ser a comunhão entre os discípulos, pão esse que ele partilhou na experiência da multiplicação dos pães e peixes. Eles viram a mesma coisa, mesmo o ritual, a mesma forma, a mesma voz, e seus olhos se abriram. Deus abriu os olhos deles para ver o Cristo, e eles acreditaram. E quando eles acreditaram, no mesmo instante Jesus desapareceu de seus olhos. Mas há uma coisa que é impressionante nesse relato. Um falou ao outro dizendo: porventura não ardia o nosso coração quando ele nos falava da palavra de Deus? É necessário que essa palavra queime em nossos corações, irmãos. Quando a palavra de Deus chega até o nosso coração, e se ela vem da parte de Deus, se ela vem da parte do seu Santo Espírito trabalhando no nosso coração, a gente não precisa ouvir a nossa voz, ou melhor dizendo, o nosso nome, como Maria ouviu. A gente precisa ouvir que Deus está falando aos nossos corações para trazer a nós algo que os nossos próprios olhos são incapazes de ouvir, porque eles disseram: verdade é que houve, as mulheres viram alguma coisa, mas é mulher, né? Não dá para a gente confiar, não. Elas viram muitas coisas ruins, e talvez elas estejam projetando alguma coisa que elas viram, mas isso não é certo. Então os discípulos, eles se levantam e voltam para o mesmo lugar, para Jerusalém. Aqui começa a história dos outros 11 lá, reunidos na casa, trancadas portas e janelas. Jesus aparece nesse domingo da ressurreição, aparece a eles. Quando aparece para eles, eles se surpreendem, ficam escandalizados, eles não sabem se é um fantasma ou se é verdade a pessoa que está diante deles. Então Jesus diz uma palavra simples e básica: paz seja convosco. O coração deles ainda não está em paz, embora ouçam a voz de Cristo. E então Jesus diz a si mesmo: venham aqui e vejam que sou eu mesmo. Então ele abre a sua manga e mostra as suas mãos, e depois ele abre o seu lado e mostra também o furo. Mas a Bíblia diz claramente que nenhum deles foi lá e tocou a mão nos cravos, onde tinha traspassado suas mãos, e nem tampouco onde a lança traspassou o seu lado. Ninguém colocou. Todos os 10 que estavam lá, porque o Tomé não estava. E a Bíblia diz claramente: no pôr do sol, Jesus se apresentou antes que o dia se findasse, e apresentou aqueles homens. A Bíblia diz que eles se alegraram. Então Jesus disse: volta de novo, Pai seja convosco, e agora eu te dou dando verdadeira uma ordem: como o Pai me enviou, eu envio vocês. A quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, e a quem vocês retiverem os pecados serão retidos. Passados aqueles minutos, Jesus desaparece novamente. E logo em seguida chega quem? Tomé. Quando Tomé chega, eles disseram: vimos o Senhor. E Tomé diz: de forma nenhuma acreditarei. Mas Tomé, ele mostrou para a gente a sua mão e o seu lado. E Tomé diz: se eu não vir, e se eu não colocar o meu dedo nos cravos, e se eu não colocar a minha mão no seu lado, de forma nenhuma acreditarei que ele ressuscitou. A Bíblia diz que eles ficaram 8 dias se passaram, e Jesus não aparece mais a nenhum deles. 8 dias depois de sua ressurreição, no domingo seguinte, Jesus, a Bíblia diz claramente que os discípulos estavam novamente de portas trancadas, porque a perseguição continuava, já que o corpo de Jesus não havia sido achado, e nem poderia, porque ele havia sido ressuscitado. E a Bíblia declara que Jesus se apresentou agora diante deles, e ele disse a sua maravilhosa palavra, e diz: reunidos ali, verso de número 26, e Tomé com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e lhes disse: paz seja convosco.
E então ele se vira para Tomé, que estava ali, e disse: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Na primeira manifestação que Jesus tem com os 10, ele mostra as suas mãos e o seu lado. Tomé não está lá, mas Tomé diz uma coisa: se eu não colocar o meu dedo, se eu não vir e não colocar meu dedo nos seus cravos, e se eu não colocar a minha mão do seu lado, eu não vou acreditar. Você acha que Deus não ouve os nossos corações, as nossas palavras? Você acha que Ele brinca com a tua fé, com a tua incredulidade, com a tua dúvida? Deus leva muito em conta a nossa dúvida e a nossa incredulidade, irmãos, porque Ele sabe no fundo do nosso coração que nós somos incrédulos naturalmente, somos tendenciosos a duvidar de tudo, inclusive de nós mesmos. Embora muita gente possa explicar e falar a respeito da palavra de Deus para nós, nós ainda assim estamos cheios de dúvidas, cheios de incredulidade. E Tomé, embora conhecesse cada um dos homens, e ele colocasse talvez até a mão no fogo por eles, ele disse: eu não acredito. Vocês viram, vocês podem ter visto, mas vocês tocaram no lado, vocês pegaram no corpo dele, vocês não viram nada disso. Eu vou ver e tenho que tocar, porque se eu não tocar, eu jamais crerei. Quando Jesus apresenta e diz: paz seja com todos, ninguém mais se escandaliza a não ser Tomé. Só que ele vira para Tomé e diz: Tomé, me dá teu dedo, coloca aqui. Tomé, me dá tua mão, põe no meu lado. Não seja incrédulo, acredita, seja um crente. Irmãos, eu sei que muitas vezes a gente pensa que Tomé é o homem mais incrédulo, mas não é, ele é igualzinho como todos os outros. A única coisa que ele fez foi verbalizar isso. Ele verbalizou aquilo que estava no seu coração. É impossível um homem ressuscitar. Já era impossível ele ter sobrevivido àquela tortura. Ele conseguiu sobreviver e foi para a cruz, porque ele nem conseguia aguentar o peso da sua própria cruz, conseguia carregar, de tamanha foi o sofrimento, o flagelo que fizeram sobre ele. Mas agora, morto, antes mesmo de um dia sequer, apenas 3 horas numa cruz, ele morreu. Como ele vai sobreviver? Não tem como ele voltar à vida. Então Tomé, ele diz: pode ter sido um fantasma. Não pense que histórias de fantasma e assombração são nos dias de hoje, não, sempre existiu. As crendices humanas sempre colocam o mundo espiritual numa dimensão que é real, mas ao mesmo tempo distorcida da verdade. E então eles aparecem, e esse aparece diante dele, e ele vai mostrar para eles: tomem, olha minha mão, põe no meu lado. E então há uma grande confissão da parte de Tomé. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. A nossa dimensão de quando a gente acredita, a gente torna Cristo como o nosso Senhor e o nosso Deus, o nosso dono e a quem a gente adoramos, o Deus. Porque Deus, somente Deus pode ser adorado, mas muitas vezes não é obedecido. É isso que Jesus fala na tentação no deserto: se tu prostrares em terra, se tu te prostrares aos meus pés e me adorares, te darei tudo isso. Satanás dizendo isso para Jesus. Porém Jesus disse: para trás de mim, Satanás, vai-te deste lugar, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Ou seja, ele tem a noção clara que só existe um ser que é capaz de prestar culto, e esse ser tem de ser Deus. Mas muitas vezes, e na maioria das vezes, a gente percebe que embora Deus possa ser adorado, muitas vezes Deus não é obedecido, Deus não é
verdadeiramente o nosso Senhor, a ponto de Ele dizer uma coisa e nós obedecemos. Razão pela qual Satanás luta para que nós venhamos adorar o próprio Satanás, ainda que nós não queiramos obedecê-lo completamente, porque pouco importa para Satanás. O que importa é que nós venhamos desobedecer a Deus e adorar a nós mesmos ou qualquer outra coisa. Mas quando a gente entende e Cristo quebra a nossa incredulidade, duas coisas vão acontecer. Deus se torna o nosso Senhor, Ele manda e a gente obedece. E a segunda coisa é que Deus, a quem a gente adora, Ele passa a ser digno verdadeiramente da nossa adoração. Eis a razão porque Davi diz exatamente isso: o Senhor é o meu pastor. O Senhor Deus é o meu pastor. E nada, Deus sentir qualquer tipo de falta, Ele não vai me faltar. Ele é o meu Senhor. E então Jesus disse: porque me viste, crestes? Bem-aventurados os que não me viram e creram. Aqui João ele vai sintetizar o resumo do seu evangelho. Então ele vai escrever exatamente o que eu e você esperamos acreditar, esperamos ouvir e entender. E a Bíblia diz claramente que João registra, na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes sinais, porém, que aqui estão registrados, têm um propósito, e o propósito é que você creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Qual é a razão de nós virmos à igreja e ouvir a palavra de Deus? Qual é a razão? Para que propósito temos de ouvir a palavra de Deus? Porque esses registros foram aqui colocados para nós lermos e ouvirmos. Com que propósito? Só para a gente saber a história de um homem que passou por essa terra e sofreu e morreu e talvez tenha ido ao céu, sei lá, ressuscitado? Talvez seja uma parábola, talvez seja uma fantasia, um mito. Mas João ele escreve que era para que nós ouvíssemos essas palavras, visse esses sinais e acreditasse que Jesus é o Cristo. Mas o resultado não é acreditar apenas que Jesus é o Cristo, que Ele é o Senhor do universo, que Ele é o Filho de Deus. É que quando nós colocarmos essa fé verdadeira e a crença nisso, de que Ele é o Filho de Deus, tivéssemos vida em seu nome. É por isso que nós vamos à igreja. É por isso que escutamos a palavra. É por isso que lemos a Bíblia. É por isso que oramos. Para quê, Abraão? Para que tenhamos vida em seu nome. Se a gente se afasta disso, se a gente se afasta por um mínimo que seja, um milímetro que se quer dessa verdade, dessa situação, o que encontra nós? O que nós encontramos? Encontramos o que Adão e Eva encontraram no paraíso. É verdade? Não, não é verdade que vocês não morrerão. Não, vocês não vão morrer. Vocês vão se tornar como Deus. No dia que vocês comerem, porque Deus sabe que o dia que vocês comerem, vocês se tornarão como Ele, conhecedores do bem e do mal. Um pouco só. Se afastaram, deixaram de acreditar. E qual é o resultado? A morte entrou no coração de Adão e Eva e passou ao meu coração, ao coração de toda essa humanidade, só porque não acreditamos nas palavras de Deus. João escreve 7 sinais. Eu te pergunto, quantos sinais é necessário para que Deus manifeste que Ele quer salvar a tua vida? Que Deus quer mudar o teu coração? Quantos eventos vão ter que acontecer para que você olhe e entenda que Deus ama a tua vida? O que será necessário para Deus mostrar
que a tua vida depende e está nas mãos dele, e que a tua vida está por um fio, e que só ele tem a capacidade de transformar essa morte em verdadeiramente vida. Para Maria Madalena, ela ouviu o seu nome, Maria. Para aqueles que estavam com Jesus no caminho de Emaús, eles viram o partir e a comunhão que Cristo traz, e trouxe libertação a eles. Para Tomé foi necessário ele tocar nas mãos e no lado de Jesus. Mas para João, ele não precisou ver o Cristo. Ele só viu os lençóis arrumados, muito bem organizados. O que eu quero dizer nessa noite, amados, é que o Evangelho de João sempre nos propõe a uma condição: ou você acredita, ou você não acredita. Os que acreditam recebem o perdão dos pecados e a vida que está sendo destinada a eles por meio de Cristo Jesus. Mas, porém, aqueles que não acreditam permanecem na morte e debaixo da ira de Deus. Eu lembro da minha conversão. Frequentei 4 dias uma igreja evangélica. 4 dias apenas. No 4º dia, eu que sentava onde a Lili estava, lá no final. Eu estava nesse primeiro banco como a Joana, ou melhor dizendo, no 2º banco, aqui. E o pastor pregou, falou, não entendo nada, não ouvi nada, não entendi nada. Como era uma campanha de milagres, eu queria ver milagres. Terminado tudo aquilo, ele faz um apelo: quem quer aceitar Jesus? Eu abaixei a minha cabeça, não queria nem olhar para o homem. Baixei a cabeça, estava de frente para ele. E o meu irmão dá-lhe uma cutucada assim: rapaz, vai aceitar Jesus, que é muito bom. E eu, tímido, muito tímido, disse: para com isso, larga disso, o homem está olhando a gente, para com isso, não vou fazer nada. Ele faz o apelo. Naquela noite ninguém entregou sua vida para Cristo. Ele termina, fica aqui no mesmo lugar, as pessoas vêm, conversar com ele, e meu coração começou a perturbar, começou a entrar em confusão, com aquela palavra: aceita Jesus, aceita Jesus. Eu esperei que todo mundo falasse com esse pastor, e eu fiquei assim uns 2 metros distante dele, esperando ele terminar de falar com todo mundo. Quando ele terminou de falar, ele olhou para mim e disse: você quer conversar comigo? Eu disse: sim, eu tenho uma pergunta para o senhor. Então vem aqui. Ele fez eu subir, fiquei aqui do lado dele, e ele era menor do que eu, e ele disse: fala, o que você quer? Ele disse: tem algum sinal para a gente aceitar Jesus na nossa vida? E ele vira para mim e disse: você quer aceitar Jesus? Eu nunca dizia não para ninguém. Eu disse: mas no meu coração não era eu só não conseguia dizer não. Esse homem coloca a mão sobre a minha cabeça e ora. Não entendo muito, só lembro de 2 coisas do final da oração dele: escreve o nome dele no livro da vida. Só isso que eu lembro, irmãos. Então, ele me dá um abraço. Eu saio pelo lateral da igreja, que tinha uma porta, mas saí revoltado. Enquanto ele orava, eu falava comigo: que loucura é essa que tu estás fazendo? Por que tu não disse não? Não era isso. Eu não perguntei isso para ele. Eu não perguntei se eu queria saber se tinha algum sinal. Era só isso que eu queria saber. Tem algum sinal? Há algum sinal? Algum indicativo que eu tenho que entregar a minha vida para Jesus? Mas ele não respondeu a minha pergunta. Me devolveu com outra pergunta que eu não esperava. E eu fui-me embora daquela igreja e dizia para mim mesmo: eu só faço burrice na minha vida. A mais uma besteira que eu fiz na minha vida foi essa de entregar a minha vida para Jesus. Que entregar a minha vida para Jesus? E eu quero saber de entregar a minha vida para Jesus. E então eu terminei dizendo assim mesmo. Eu entrei na minha casa. Eu disse: nunca mais volto naquela igreja, não coloco mais o pé naquela igreja. Isso era uma sexta-feira.
Entrei em casa, meu coração estava confuso, muito irritado, revoltado comigo mesmo. Eu disse: Deus, o que está acontecendo comigo? Eu vou e pego uma Bíblia no Novo Testamento, uma pequenina, dos Gideões. Pego, da minha avó, a única que tinha Bíblia em casa. Eu peguei um livro dela, sentei na rede e abri. Deus, fala comigo. E havia um texto nas Sagradas Escrituras que Cristo não fez aquilo que Ele mesmo queria, mas Ele entregou a sua vida. Quando eu terminei de fechar, eu fechei o texto, embora eu não tivesse entendido, na minha mente veio toda a crucificação de Cristo, tudo que Ele passou, impressionante, irmãos. E quando veio, ao mesmo tempo eu senti paz, uma paz que acabou com toda a confusão mental, com toda a tribulação que estava no meu coração. Na manhã seguinte, 7 horas da manhã, eu estava nessa mesma igreja, participando de uma reunião de oração, junto com a minha mãe, que ela já fazia parte dessa igreja, e a gente foi junto para a igreja de manhã, orar a Deus, só orar. Naquela noite eu pedi um sinal para Deus, na verdade para o homem. Tem algum sinal para a gente aceitar Jesus? Faça essa mesma pergunta para seu coração, porque a Bíblia diz que estes sinais foram escritos para que a gente acreditasse. Nicodemos, no capítulo número 3, apresenta-se a Jesus e diz assim mesmo: Senhor, eu sei que Tu é da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que Tu fazes, se Deus não for com ele. Pelo que Jesus vira para ele e disse: Nicodemos, é necessário você nascer de novo, porque se você não nascer de novo, não pode ver nem entrar no reino de Deus. Existe uma coisa no reino de Deus, que Deus nos dá sinais, mas os sinais têm que ir além deles, levar-nos a exatamente acreditar no Cristo, no Filho de Deus. E quando a gente passa para esse sinal e acreditar que Jesus é o Filho de Deus, a gente tem algo a mais que esses sinais, que é a própria vida que Deus está nos dando, uma nova vida. Uma vida essa que lança fora toda a nossa história de traumas, de pesares, de pecados, de falhas. Uma nova vida Deus está nos dando. Todavia, se a gente ficar nos sinais, a gente vai provar desses sinais, mas nunca vai provar da vida. O povo de Israel passou 40 anos vendo os sinais, e o que resultou para eles? Todos caíram no deserto. Judas, o Iscariote, que traiu Jesus, viu os sinais e manifestou esses sinais. O resultado dele? Não passou dos sinais, não conseguiu acreditar que Jesus era o próprio Filho de Deus. E qual é o final dele? A morte, a destruição. Foi isso que Jesus falou no Sermão da Montanha no final. Muitos naqueles dias dirão: Senhor, eu expulsei demônios, eu curei leprosos, eu preguei o Teu nome, fizemos sinais, prodígios e maravilhas pelo Teu nome. E Jesus disse: eu não vos conheço. Os sinais Deus nos deu para que nós crescêssemos, acreditássemos verdadeiramente que Ele é o Filho de Deus. E ao acreditar nisso, nós teríamos vida. Mas se nós não acreditamos, a morte permanece dentro de nós e ainda continuamos separados do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nessa noite eu convido você a inclinar sua cabeça e a começar a ponderar a respeito da sua própria vida. Que tipo de sinal você acha que precisa para que verdadeiramente Deus salve a tua vida e perdoe os teus pecados? Porque Deus conhece cada um de nós, e que Ele possa alcançar o teu coração, que talvez pelas minhas palavras teu coração não tenha verdadeiramente sido alcançado,
Mas quando Deus, o próprio Deus falar, você vai saber que nesse dia, nesse exato momento, Deus está entrando na tua vida, perdoando os teus pecados e te dando uma nova vida, tirando da morte, da desilusão, da incredulidade, para uma vida de fé e para a verdadeira vida, que só Ele pode nos dar. Soberano Deus e Pai,